O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, você que nessa noite desejou estar por intermédio do Espírito aqui neste lugar, você que está nos acompanhando em casa pelas redes sociais, acompanhando esse momento de graça, que a manifestação do amor de Deus alcance a todos nós. Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de crescer na fé, mais uma oportunidade de aprender com o Senhor em sua palavra, a sermos cristãos autênticos e verdadeiros, decididos pelo Evangelho de Jesus. Aqui nós estamos para sermos instruídos pela palavra de Deus. Hoje, as leituras da liturgia da palavra nos convida a estarmos abertos e atentos às manifestações de Deus na nossa vida. Hoje, Jesus, de uma maneira particular no Evangelho, nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Nós somos capazes de perceber os sinais de Deus na nossa vida. Eu sou capaz de perceber a mão de Deus agindo na minha história. Eu percebo os sinais do amor dele que vem ao meu encontro. E isso o Senhor chama atenção a respeito disso, para nos ensinar que nós precisamos ser um povo vigilante. Como é importante a gente viver na vigilância, no cuidado, para não ferir o coração de Deus. A maneira como nós agimos, a maneira como nós nos comportamos, precisa ter o rosto de Deus em tudo isso. E a palavra nessa noite dirigida a nós, vem nos perguntar se eu estou vigiando, se eu estou tendo cuidado para não deixar o inimigo me seduzir e me tirar de Deus. Porque a vida do cristão é uma vida de lutas, e para permanecermos na fidelidade a Ele, nós precisamos lutar contra tudo aquilo que quer nos roubar de Deus, e tem muita coisa que quer nos roubar de Deus. Não pense que o inimigo de Deus é feliz porque você tomou a decisão de vir aqui nessa noite, ou que todas as terças-feiras nós nos reunimos nesse lugar para esse momento de graça. As forças do mal se levantam quando nós tomamos a decisão por Deus, porque à medida em que eu me decido por Deus, eu estou me decidindo pelo quê? Eu estou me decidindo pela graça, eu estou me decidindo pela verdadeira felicidade, eu estou me decidindo pelo ordenamento que vem de Deus. E o inimigo não quer que nós sejamos gerados na sua graça. O inimigo quer que nós pereçamos em suas mãos. E quando Jesus hoje no Evangelho diz: feliz os empregados que se encontrarem acordados quando o seu Senhor voltar, porque eles participarão da plenitude da sua graça. Jesus está dizendo: feliz aquele que permanece no Senhor, diante dos ataques que são levantados contra os filhos e filhas de Deus.
que nos últimos tempos não têm sido poucos os ataques contra a fé. Os ataques contra aqueles que desejam serem herdeiros, herdarem a graça do Senhor. Mas Jesus diz hoje na palavra: bem-aventurado aqueles que não cedem aos ataques do mal. Bem-aventurado aqueles que permanecem na luta, que permanecem na fidelidade a Deus, contra tudo aquilo que se levantam para contrariar a nossa fé, que se levanta para negar a nossa fé. Bem-aventurado aqueles que permanecem na vigilância, na intimidade com Deus, diante dos ataques que nós vamos enfrentando no dia a dia da nossa vida. Então o Senhor nessa noite, Ele fala ao teu coração dessa maneira: vigiai, filhos, para que vocês não sejam roubados de Deus. Tenham cuidado naquilo que nós deixamos entrar na nossa consciência. A gente precisa ter muito cuidado para percebermos as artimanhas de Satanás, para nos iludir, ludibriar a nossa consciência, a fim de fazer-nos perder a graça de Deus. Porque você sabe, e eu nem precisaria dizer, que há uma investida muito grande para que a palavra de Deus não chegue ao coração dos filhos de Deus. Sim, há um investimento muito grande para conter o Evangelho. Sim, um investimento muito grande para dizer: os valores da palavra de Deus não vão entrar nos lares das famílias. E é por isso que aqui nessa noite, quando nós escutamos a palavra, quando Jesus diz para nós que é preciso a vigilância, que é preciso a gente permanecer, porque só aqueles que perseverarem herdarão a graça de Deus. Aqueles que lutarem contra os valores do Senhor, aqueles que imprimirem em seu coração não a lei dos homens, mas a lei de Deus, esses herdarão a graça já aqui nesta vida. Devemos preferir o que vem de Deus do que vem dos homens. A minha escolha não é pelo que foi criado pelos homens. A minha escolha deve ser pelo que foi gerado por Deus. E eu jamais poderei cair na tentação de trocar a palavra de Deus pela palavra dos homens. Como eu preciso ter cuidado em relação a isso. Como eu preciso ter vigilância em relação a isso, para não deixar a palavra dos homens prevalecer dentro de nós. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a palavra do homem é hoje e não é amanhã, mas a palavra de Deus é permanente. Deus não é de duas palavras, mas o homem, o que diz hoje, amanhã muda, porque a sua razão é turva. Então, filhos, nós não podemos de maneira nenhuma alicerçar a nossa vida nas palavras dos homens. Se fizermos isso, seremos tolos, porque cairemos nas armadilhas armadas pelo inimigo para destruir a nossa relação com Deus. Olha o que Jesus diz hoje no Evangelho. Ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Feliz os empregados que estiverem acordados quando o seu Senhor voltar. Quando o seu Senhor voltar. Se nós entendermos bem isso, nós vamos reagir diante daquilo que não produz vida,
Diante das leis que promovem a morte e não a vida, tem tanta lei que está promovendo a morte, tantas leis que estão se levantando, minha gente, contra a vida, e nós cristãos estamos caindo nessa, nós cristãos estamos nos rendendo a essa linguagem. Imagine pensar, um cristão que segue Jesus, e Jesus é o homem da vida, a gente ser favorável ao aborto, por exemplo. Um cristão que diz que deve matar, não pode ser considerado cristão. Mas eu entendo muitas vezes que é a força desse poder do mundo que se levanta para desconsiderar o poder pleno da palavra de Deus. Mas a gente precisa pensar bem antes de colocar a nossa opinião. A gente precisa elaborar bem as nossas ideias, para depois a gente não cair no prejuízo. Então devemos reagir contra toda lei que mata. A gente precisa discordar de toda lei que mata os valores da palavra de Deus, e a gente precisa e nós precisamos reagir e nos levantar contra isso, porque se nós ficarmos calados, nós seremos engolidos pelo sistema, nós seremos engolidos pelo sistema medíocre e perverso. Nessa noite, aqui no Romeirão, o Senhor está nos dando essa palavra de orientação, dizendo: tenha cuidado, vigiai, para que você não abra a porta para Satanás entrar na sua casa. Oh filhos, como a gente poderia evitar tantas coisas, se nós dessemos ouvidos o que o Senhor nos ensina. Se nós tivéssemos mais cuidado no que nós deixamos entrar lá nas nossas casas. Porque Satanás trabalha de maneira sutil. Ele não vai chegar diante de você dizendo que é Satanás. Ele vai montar armadilhas para fazer com que você caia. É por isso que a palavra, com insistência, nessa noite diz: vigiai, prestai mais atenção, cuidado naquilo que você está dizendo que acredita, cuidado para quem você está abrindo a porta de sua casa, o que é que está entrando lá dentro da tua família. Sabe por quê o Senhor está nos advertindo? Porque depois pode ser tarde demais. A gente precisa nos prevenir antes que o mal aconteça, porque depois que o mal aconteça, pode ser tarde demais. E nós queremos agradecer a Ele, porque Ele tem nos dado essa graça, porque Ele tem nos dado a sua palavra, para que a gente não caia nas armadilhas. Então cabe agora a nós responder, mas responder não de qualquer jeito, mas responder com generosidade, diante de tudo aquilo que o mundo quer fazer, descer a força pelas nossas gargantas. E como a gente precisaria, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nos unirmos e nos levantarmos contra essa ideologia que mata, contra essa ideia que macula as nossas relações. E isso não é apenas um princípio espiritualista, não. Isso é tendo em vista as nossas relações uns com os outros. Essa é a palavra de ordem para você nessa noite. Você mãe que está aqui, você pai que está aqui, você formador de consciência que está aqui.
Nós vamos deixar que os outros decidam o nosso futuro e de maneira ruim, de maneira incoerente. Nós vamos permitir que as pessoas decidam o que não é bom para nós e nós vamos ficar calados e braços cruzados. Nós cristãos, nós podemos colaborar muito com a sociedade, mas cabe a nós termos ciência das coisas. E isso começa quando, Padre? Quando a palavra de Deus encontra lugar na nossa vida. Porque quem nos faz homens coerentes e mulheres coerentes é a verdade da palavra de Deus em nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela não mata. A palavra de Deus, ela não é preconceituosa, como as pessoas andam dizendo por aí. Querem de todas as formas tirar da vida das pessoas o livro da vida. Eu não sei se vocês já observaram, mas querem fazer de tudo para que esse livro não chegue no coração das pessoas. E sabe o que querem fazer? Porque esse livro é um livro de vida. Esse livro, ele gera vida. Querem colocar nas mãos do nosso povo livros que matam, livros que tiram a vida, livros que nos tornam homens e mulheres sem consciência, manipulados pelo sistema, escravizados pelas ideologias. E nós, que somos portadores dessa palavra, qual vai ser a nossa resposta a esses que querem mudar o que não pode e nem deve ser mudado? Nós vamos aceitar as ideias bonitinhas que chegam a nós prontinhas, mas mascaradas pelos veículos de comunicação, elaboradas para que você caia nas armadilhas deles? Nós vamos aceitar isso? Diga não, filhos, porque nós estamos cedendo a nossa própria destruição. Se nós comungarmos com isso, sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo da mesma forma que o homem faz, quando pega, por exemplo, um veneno e coloca na planta. Eu pergunto a você, o que é que vai acontecer? O que é que o veneno faz com a planta? O veneno gera vida na planta? Essas ideologias, por trás de tudo isso, sabe o que elas querem fazer com a gente? Querem matar a nossa consciência. Amém? Guarde no seu coração isso e aplique na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.